convidada pelo grupo de então a gente resolveu montar essa empresa porque a gente tá de um canal a cada as coisas que fez uma história que eu vi. Sobre como você ser empreendedor, mesmo sendo colaborador, trabalhando dentro de uma empresa ou sendo um empreendedor na vida, porque a palavra empreender. Oi, Paty! Oi, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda aqui. Obrigada pelo convite, Su. Então, Paty, para a gente começar, se apresenta aqui para o pessoal te conhecer e já explica um pouco essa história de intraempreendedorismo, que é um termo que, apesar de eu estar aqui no dia a dia falando muito de empreendedorismo, quando você me apresentou essa palavra, confesso que foi uma novidade também, que é um termo pouco falado, assim, por quem é empreendedor, né? Que a gente acaba não tendo essa divisão. Enfim, conta um pouquinho a sua história pra gente. Bom, a minha história ela acaba sendo muito parecida com a sua, pelo menos no começo, né? Eu sou formada em jornalismo e meu primeiro emprego depois do estágio foi a minha própria empresa, que eu montei junto com você, né, Su? Nós duas montamos juntas a nossa primeira empresa. Então, tanto eu quanto a Suelen, a gente sempre teve muito esse lado empreendedor dentro da gente, até por conta da história das nossas mães, que sempre foram empreendedoras, a história das nossas famílias. Então, a gente sempre pensou em empreender, né? E não simplesmente buscar um emprego. Bom, então eu tive o meu primeiro emprego foi a nossa empresa, o Índice, né? Que era a gente fazia programa de TV. a gente fazia branded content na época, né? Nem tinha esse nome chique, né? Nem Mas sabia o que era, mas fazia. Mas basicamente a gente pegava então pautas, né, assuntos que tivessem a ver com os nossos clientes, e disso transformava num conteúdo para que as pessoas tivessem o interesse e acabassem também comprando a marca. Depois disso, a gente encerrou a nossa empresa e o assunto tomou um caminho e eu acabei tomando outro caminho. O meu caminho, eu trabalhei na Gazeta do Paraná, que era um jornal impresso, né? Coisa que hoje em dia é raro de se ver. Sim. Mas meu trabalho foi como jornalista no jornal impresso. Comecei como repórter, logo algum tempo depois eu já me tornei editora-chefe, que era de um caderno de política, economia e Brasil. Se chamava o Caderno Global da Gazeta do Paraná. Depois disso, eu fui convidada pelo grupo GRPcom. Eles tinham um canal a cabo, um canal fechado aqui em Curitiba, que se chamava OTV. Era super revolucionário o canal, porque ele trazia coisas bastante aqui de Curitiba e também era uma empresa onde a gente conseguia inovar muito, né? Testar vários formatos e tudo mais. Então, eles me convidaram para participar desse projeto e aí que eu vim de Cascavel para Curitiba. E desde então, estou aqui. Depois da OTV, eu passei para a Gazeta do Povo, já pensando em formatos multiplataformas, onde eu participei do projeto do Bom Gourmet, onde se chamava Estúdio Bom Gourmet. O Estúdio Bom Gourmet, ele era uma cozinha-estúdio dentro de um shopping, que é o Pátio Batel aqui em Curitiba. Foi a primeira cozinha-estúdio do Brasil. Nesse projeto, eu me envolvi do começo até o fim, desde a escolha do mármore que ia na cozinha, desde a construção, de fato, da cozinha, até a parte da construção desse conteúdo, que era algo muito desafiador, porque eu precisava ter tanto a audiência física das pessoas que iam até lá para assistir as aulas com os chefes, que a gente convidava, e até mesmo a audiência digital, porque a gente transmitia essas aulas ao vivo e tinha essa conectividade, essa interação também com o público que estava assistindo pela internet. Então, era bem desafiador unir essas duas audiências que são parecidas, mas ao mesmo tempo são tão diferentes por conta do meio. E que ano era isso, Paty? 2014. Que eu fui para então, assim, parece que faz pouco tempo, mas se tratando das evoluções que a internet teve nesses últimos 5 anos,
era algo muito inovador, né? Porque assim, há 2 anos ninguém falava em live de Instagram. Não, ninguém falava. Inclusive, em 2014 nem existia. Em 2014 nem existia o Facebook Live, né? As lives no Facebook não existiam e muito menos no Instagram. E era algo realmente que era mais complexo de fazer. Inclusive com isso, paralelamente, eu montei uma empresa junto com meu marido. Nós fomos os fundadores dessa empresa que se chama VDO Live. Ela surgiu então em 2014. E a nossa ideia realmente era transmitir ao vivo, né? O meu marido, ele sempre teve um conhecimento muito grande em relação a transmissões ao vivo, porque ele trabalhou muito tempo em broadcast, sendo nas televisões mesmo, transmitindo jogo, corrida, os mais variados eventos que pudessem existir. E então a gente resolveu montar essa empresa para que a gente fizesse isso na internet. Nós fomos o primeiro parceiro brasileiro do YouTube a ter uma parceria com o YouTube para poder fazer essas lives, porque na época nem no YouTube tinha live. Então, nós fomos a não era simples como é hoje. Não, nós fomos a primeira empresa a utilizar o YouTube ainda como caráter de experimentação mesmo. E aí, desde então, as lives bombaram, as ferramentas começaram a ficar muito mais fáceis para você fazer live. E eu com meu marido, a gente foi se reinventando na VDO, que é aqui onde eu estou agora, fazendo a live aqui com vocês. E nesse tempo, eu também fui trabalhar na Rede Massa, que é o Grupo Massa. Para quem não conhece, quem não é do Paraná, o grupo de veículos do Ratinho, do apresentador Ratinho, que é do SBT, que todo mundo conhece. E eu tive um outro desafio muito grande quando eu fui para a Rede Massa, que foi colocar no ar um portal de notícias do zero. Então, tendo o Ratinho como chefe. Então, exatamente. É um desafio grande ter ele como chefe. E foi muito legal. O Massa News foi um projeto que durou quase 4 anos. A gente tem uma média aí de 3 milhões de usuários únicos, isso é bastante. De page views, a gente passa aí de 8 milhões por mês. Então, é um portal de notícias que trouxe um público que não era o público da TV. E, em contrapartida, o que eu mais faço hoje é transformar todo o conteúdo da televisão em conteúdo digital. É aproveitar esse conteúdo, né, todas essas horas de conteúdo produzido para a TV, para que ele tenha um braço no digital e com esse braço no digital a gente consiga alavancar a audiência da TV e também trazer novos telespectadores e um público que não chega através da televisão. Então, basicamente, essa é a minha trajetória. Nossa, uma longa trajetória, né, Paty? E uma coisa, só pegando um gancho que você falou agora por último, é o que eu sempre falo até para as pessoas que me acompanham sobre essa questão de reaproveitar conteúdos. Então, por exemplo, essa live vai virar um material para o YouTube, que vai virar vídeos curtinhos de 1 minuto para o Instagram, que pode virar um trecho de 30 segundos para Stories. Então, não é ter que fazer um material para cada mídia. Você pode reaproveitar aquele mesmo conteúdo e proliferar das mais diversas formas, né? Adaptando só os formatos, mas usar o mesmo material. E até eu quero contar como que eu conheci a Paty, porque quando a gente estava na turma de jornalismo, ela entrou um pouquinho depois, né, Paty? Já estava andando a que aula. eu fiz 1 ano de publicidade e aí eu descobri que eu não era muito boa nisso. Aí eu mudei para o jornalismo. Aí quando ela chegou na sala, assim, ela estava de vestido tubinho, mais assim, no joelho, mais ou menos, um salto bloco. Eu falei, nossa, mas acho que meu santo bateu. E aí a gente começou a conversar e na hora que foi embora, ela pegou o carro da empresa da mãe dela, que era da Coral Tintas, foi embora no carro da empresa. Eu falei, a gente vai ser amiga. Eu e essa menina vamos ser amiga. Porque sabe quando o negócio bate na hora, assim. E como a Paty falou, essa coisa de empreender, um pouco, claro, você tem que ser estimulado desde criança, né? A entender que não é fácil, etc. Só que a palavra empreendedorismo não está ligada à empresa, a abrir empresas. Ela está ligada, eu anotei aqui,
a capacidade de coordenar projetos e aquele indivíduo que não espera as coisas acontecerem, né? Uma pessoa proativa que faz as coisas acontecerem e que gosta de desafios, uma pessoa ousada. Então, aí já abre um leque enorme para a gente falar de empreendedorismo, não como negócio, como empresa, mas sim como atitude, né? Acho que empreendedorismo nada mais é que uma atitude. E até tem uma frase que eu gosto bastante que fala assim, que existem pessoas que fazem acontecer, existem pessoas que deixam acontecer e existem pessoas que perguntam o que é que aconteceu. Né? Você que está aqui na live com a gente assistindo, qual dessas três pessoas é você? A que faz acontecer, a que espera acontecer, e muitas vezes a gente pode ser as três pessoas em alguns momentos da vida, né? Ou a que pergunta o que é que aconteceu. Escreve pra gente aqui nos comentários 1, 2 ou 3. Você faz acontecer, espera acontecer, ou pergunta o que foi que aconteceu, né? E, Paty, como que você vê essa história do intraempreendedorismo, então? Como que você colocou essa atitude intraempreendedora em prática na sua vida? Na verdade, assim, quando a gente acabou fechando a nossa empresa, e como eu sempre tive muito esse olhar do empreendedor, até por conta do que eu vivenciava na minha casa, com a minha mãe, estando todos os dias ali com ela no comércio dela, quando eu fui buscar um emprego, eu me senti, de certa forma, um pouco diminuída. Porque eu acho que hoje em dia se fala muito em empreender, né? E quando tem esse conceito de que o empreender, de fato, é abrir uma empresa, nem todo mundo tem a capacidade, a possibilidade, ou não é o momento certo O para abrir uma capital. empresa. O capital, enfim, são muitas coisas que surgem. E aí eu comecei a entender que eu não precisava ter uma empresa, de fato, para conseguir ser a empreendedora que eu era e que eu sempre fui. Então, o intraempreendedorismo, ele é muito isso. É você ter esse olhar que o empreendedor, né, alguém que vai abrir um negócio, abrir uma empresa, precisa ter, que é esse olhar amplo, é essa visão 360, é você entender as dificuldades, é você ser o tal do pau para toda obra, né, não reclamar de nada e seguir em frente, ter toda essa disposição, mas você pode fazer isso dentro de uma empresa. E isso é muito difícil de acontecer, porque isso depende muito da cultura que você está dentro da empresa, das pessoas que estão em volta de você. Então, ser um intraempreendedor não é uma tarefa fácil. É uma tarefa Depende tão também difícil da quanto. liberdade que a empresa te dá para isso. E na verdade, assim, o intraempreendedor, assim como o empreendedor, ele vai ter que buscar o seu espaço dentro da corporação. Vamos pensar que a corporação é como se fosse o mercado, né? Então, eu tenho que enxergar essas possibilidades, ter um olhar do que se vende, como você pode ganhar dinheiro com aquilo, porque nós duas somos de uma profissão que muitas pessoas vão para o lado utópico, da ideologia. Mas não, no fim, são empresas que precisam vender, precisam faturar para fazer ser sustentável o negócio. Então, quando você entra numa corporação, começa a entender, poxa, como é que eu vou criar o meu espaço aqui? Como é que eu vou subir aqui dentro? Vou criar um projeto, vou pensar num projeto que a gente consiga fazer com que a gente tenha aqui dentro e que a gente consiga, além disso, viabilizar financeiramente. Então, você começa a ter um olhar empreendedor pensando como eu posso fazer com menos, fazer mais. Então, isso é uma chave grande para você ser um intraempreendedor dentro da sua empresa. Identificar as oportunidades, né? E eu acho que um pouco assim, de assumir aquela postura de dono. Porque tem pessoas que trabalham em empresas que você pensa que a pessoa é o dono, mas isso não é no mau sentido, isso não é nada ruim. É no sentido de dono porque ela assume a responsabilidade para si. E isso é cada vez mais raro. A gente vê pessoas que realmente assumem a responsabilidade para si e falam, deixa que eu resolvo, ou vamos lá, vamos se virar, eu vou dar um jeito, né? E o empreendedor é esse cara, o empreendedor que está sempre dando um jeito e que se sente realmente parte do negócio, né? E até hoje de manhã, na televisão, eu escutando, estão falando muito essa semana, porque dia 20 agora, faz 50 anos que o homem pisou na Lua, né? E aí eu lembrei de uma vez uma história que eu vi, que fala que a faxineira da NASA, tinha um pesquisador que foi na NASA e tal, e conversando com a faxineira, ele, lá nos anos 60, ele perguntou, o que a senhora faz aqui? Ela falou assim, eu estou ajudando a levar o homem para a Lua.
Não, mas você é a faxineira. Sim, mas eu tô aqui ajudando o homem levar o homem para a lua. E diz que essa senhora falava para todos, para a família dela, para os amigos, que ela ia levar o homem para a lua. E aí perguntaram para ela, tá, mas você é só uma faxineira. Sim, mas quem tá lá todo dia mais cedo, que faz o cafezinho para aqueles engenheiros, fazer os cálculos que eles fazem, para deixar eles dispostos e confortáveis durante todo o dia, sou eu. Então, se eu não estiver lá, eles não vão ter o mesmo rendimento. E talvez o homem não vá para a lua por minha causa. Então, eu tô sim ajudando o homem a ir para a lua. E essa é uma atitude intraempreendedora também, de você ver que o teu trabalho é uma parte importante e que faz a diferença no todo, né? E não dizer assim, ah, tá aqui, eu não quero, hoje eu não quero fazer isso, ou isso não é minha função não é levar o homem para a lua, minha função é só fazer o cafezinho. Peraí, o que que tem por trás da tua função, né? Acho que isso é bem interessante essa historinha. Não sei se ela é verídica ou não, mas é uma forma da gente refletir se a gente é empreendedor na nossa vida também. Não, com certeza. E na verdade, assim, você tem que entender qual que é o teu papel dentro da engrenagem, né, dessa grande corporação, e entender como que você consegue fazer para que essa engrenagem gire mais rápido, para que aí você conquiste o seu lugar. Existe muito a questão de pessoas assim em grandes corporações, aquela história de puxar o tapete do outro, né? Porque para eu ter que subir, eu vou ter que esperar aquela pessoa sair, ou eu vou ter que mostrar que eu sou melhor do que aquela outra pessoa. E o intraempreendedorismo, ele vai de encontro a isso. Na verdade, ele não tem nada a ver com puxar o tapete, assim você criar a sua própria oportunidade. Hoje, no lugar onde eu trabalho, por exemplo, eu tenho o prazer de ter o meu diretor, ele é uma pessoa muito aberta à inovação, ele é uma pessoa que escuta muito e nos deixa inovar. E eu também tenho os meus pares, né? Os coordenadores que são os meus pares, eles também têm muito essa visão empreendedora. Então, se cria um clima e uma cultura muito legal na empresa, que em vez de você ter um monte de funcionário, né, sentado, reclamando que não deu certo aquilo, que não deu certo aquilo, enfim, o famoso mimimi, ele sai da corporação e dá lugar para que você seja inovador, que você encontre uma maneira inovadora, uma forma diferente de solucionar os problemas. Por quê? Os problemas vão existir. Assim como quando você é um empreendedor, né? Você tem tantos problemas pela frente. O mercado não tá legal, a economia não tá boa, a política não tá ajudando. Ou, puxa, vou ter que sair da sala onde eu montei minha loja. Entrou, agora tem um monte de concorrência desleal, o pessoal baixou o valor de tudo. O empreendedor de verdade, ele não pode dar espaço para o mimimi. Porque a partir do momento que ele deu espaço para o mimimi, esqueça, ele não vai mais conseguir fazer a roda dele girar. E aí tem um termo que está sendo muito usado, principalmente pelas startups, que é você pivotar, né? É a pivotagem. Então, assim, eu chego num determinado ponto. Por exemplo, a VDO. A VDO surgiu extremamente inovadora, né? Ela veio e era uma empresa que fazia transmissões ao vivo pela internet. De repente, isso se tornou um produto que todo mundo oferece. Então, vamos pivotar. Não vamos ficar reclamando e até o Vamos achar uma solução e mudar. Se reinventar. Isso. Quando você vai pivotar uma empresa, você resolve mudar ela de foco. Ela continua... Reposicionar. Isso. Ela continua, digamos, com o core business dela, mas você vai trazer ela num viés diferente. Então, hoje, por exemplo, na VDO, como que a gente faz isso? A VDO está entrando no mercado corporativo, que já era o mercado que ela estava antes, porém, tratando do desenvolvimento dos colaboradores, com tecnologias que são plataformas, desde o webinar até plataformas de desenvolvimento, com gamificação e tudo mais, até mesmo a parte de conteúdo e lives, que é o nosso core business. Então, você se reinventa para conseguir chegar mais longe, né? E não ficar ali chorando porque não está dando certo. Paty, cita algumas empresas que vocês já atenderam ou atendem através da VDO, só para o pessoal ter uma noção do que a gente está falando. Nós temos grandes clientes, na verdade, porque como nós fomos pioneiros, né, nesse ramo da transmissão ao vivo, a gente acabou criando um portfólio muito legal e também uma história muito bacana, né? Então, hoje nós atendemos Votorantim, Boticário,
Positivo, editora Positivo. Atendemos também a Sambatec, somos parceiros da Sambatec, que é uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Enfim, são muitas as empresas que a gente já atendeu, assim. Mas o que a gente sempre traz na nossa live também é muita questão do conteúdo, né? Então não fica só a técnica, né? O conteúdo é uma maneira que vem também bem forte, porque o conteúdo, assim como você sempre traz nos seus cursos, né, Su? Todo mundo tem o seu conteúdo e o conteúdo, de fato, ele é rei, ele é o que vai trazer todo esse respaldo para o que quer que você seja, né? Seja um dentista, um advogado, um jornalista, um empreendedor, enfim, o conteúdo ele conta muito. Você tem que estar na internet não só por estar, mas sim para gerar valor para as pessoas e passar algum tipo de informação que é curioso, relevante, etc. Até a Jéssica está aqui nos assistindo, ela tem salão. Ela falou, Suelen, eu tô me tocando que antes e depois todo mundo publica de cabelo, por exemplo. Agora, né, ou de estética. Agora, explicar aquele tratamento, explicar aquele produto, quase ninguém faz. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que exatamente explicar e dar informação sobre aquilo para as pessoas não se sentirem as mesmas depois de ter visto aquele material que você fez, aquele vídeo que você gravou e assim por diante. Paty, você acha assim que ser empreendedor ou intraempreendedor, ter esse espírito empreendedor, é para todo mundo ou não? Não, eu acho que não é para todo mundo. Porém, eu acho que a questão do intraempreendedorismo, ela é mais fácil de você desenvolver do que você ser o empreendedor. Porque quando você é um empreendedor, você coloca muitas coisas em jogo, né? Normalmente você tem que disponibilizar um capital grande para você colocar a tua empresa para girar, porque você tem que esperar ela dar certo. Você tem que apostar muito nisso. Então, não são todas as pessoas que conseguem ser empreendedoras. Já pessoas que conseguem ser intraempreendedoras, eu acredito realmente que é possível desenvolver essa soft skills, né? Vamos dizer assim, na pessoa. Por exemplo, eu tenho um time muito jovem na Rede Massa. Eu consegui montar um time muito jovem. E é muito legal ver, porque quanto mais jovem a pessoa é, parece que mais empreendedora ela é. Porque ela não tem medo, ela tá ali para se jogar mesmo, para se testar. Ela não tem... Eu acho que até um pouco dessa questão da geração Y, geração Z e etc, né? Porque a gente até então era a geração mais nova que tinha aí no mercado, né? Nós com 30 anos. E aí agora você vê uma nova geração aí de 18 já no mercado de trabalho, que é a geração Z chamada, né? Exato. Só para você ter uma ideia, mentalidade totalmente diferente. E é assustador. Semana passada eu recebi uma nova parte do meu time, que são pessoas que eu contratei, e tem uma das meninas que trabalha comigo que ela nasceu nos anos 2000. Então, assim... Nossa, a gente achava que... Eu lembro que pensava assim, nossa, nos anos 2000 o mundo vai acabar. Eu vou ter tipo 11 anos no ano 2000, né? Você ficava fazendo as contas, porque era algo fora do normal, assim. Exato, e ela estava nascendo quando a gente estava aí pensando, né? O bug do milênio, né? Tinham várias coisas que estavam acontecendo naquela virada. E aí, o que eu vejo nessa geração mais nova, mas que eu acho que não é algo dessa geração, eu acho que é algo do frescor do jovem, né? Que eu acho que tem muito a ver, assim, por exemplo, você é jovem, você não tem, você tem a liberdade, acho que faz parte de você enfrentar, não ter tantos medos, e isso faz muito parte do empreendedor. Só que o que eu percebo é que às vezes você entra jovem numa corporação, que aí sim tem uma outra geração que já foi minada por algo que não deu certo, que já tá ranzinza, que já não tem mais tesão por aquilo que faz. E aí, essa nova geração, esse jovem, ele é minado pelo velho e aí isso pode acabar com tudo. É tipo um banho de água fria. Exatamente. É tipo uma criança que diz assim, nossa, eu sou Vamos pegar um exemplo, a tia Zilma tá aqui assistindo. Esses dias a Maju, filha da Mariana, queria que eu contasse uma historinha pra ela. Falei, então você vai me ajudar. Aí eu falei assim, tá, mas vamos lá. Aí a menina chegou e viu um cachorro. Que cor que era o cachorro dela? Era rosa. Eu falei, e a menina olhou no espelho e viu o cabelo dela. Que cor que era o cabelo dela? Era azul. Aí como é que você vai dizer? Você diz pra criança assim, não, cachorro rosa não existe. Né? Pronto, você acaba com a criatividade da criança, né? Com a capacidade dela de inventar, de inovar.
Então é mais ou menos isso que acontece quando alguém mais velho, que já está pessimista, digamos assim, chega para alguém que entrou numa empresa agora, está com sede de fazer coisa diferente, está viajando às vezes, né, nas ideias, e Exatamente. acaba acabando com tudo. E isso tem muito a ver com a cultura, né, da empresa. E você construir a cultura de uma empresa é tão importante quanto você conseguir clientes, você ter um bom produto. Porque você não ter uma boa cultura dentro da empresa pode colocar tudo por água abaixo. Se os seus funcionários começarem a render menos do que eles deveriam render, não tiverem vontade de inovar, qualquer dificuldade, transformarem aquilo num grande problema, numa, né, que não tem solução, e demorar para isso acontecer, a tua empresa começa a virar um transatlântico, né? Que vai andando muito lentamente, ou que para mudar em tempos, nos tempos que estamos hoje, em que você tem que mudar muito rápido, porque a tecnologia vem, as coisas vêm, você tem que mudar rapidamente. Se você tem um monte de gente dentro desse navio, ele vai virando muito devagar, até que acontece o quê? Você perdeu o bonde, e aí outra empresa já inovou e tudo mais. Por isso que as startups, quando você vê, né, que a gente lembra muito do Google, né? Acho que o Google ele veio muito com essa coisa do, nossa, que legal, tem videogame, tem um campo de futebol no meio do escritório. As pessoas não têm horário para trabalhar. Olha só, ninguém vai pode trabalhar de casa. Trabalha de casa, trabalha como quiser. Quando você vai olhar essas pessoas que estão inseridas nessa cultura, elas trabalham muito mais do que a pessoa que tem horário para trabalhar. Horário. Ela trabalha muito. Exatamente. Por quê? Porque é a cultura que envolve ela. Ela olha para o cara do lado, para o colega do lado, ele está inovando, ele está trazendo alguma coisa nova, ele está sendo rápido na entrega dele, está fazendo uma entrega com excelência. Isso vai comovendo todo mundo. Então, o intraempreendedor, e eu como uma gestora, que tenho várias pessoas abaixo de mim, e agora sim, pessoas jovens, porque eu gosto mesmo de contratar a galera jovem, eu tenho que estimular muito isso neles. Eles não podem olhar para o lado e ver uma chefe, né? Nem dá para mais se dizer assim, mas digamos assim, ver uma chefe, uma gestora, alguém que está conduzindo aquele barco, cabisbaixo, ou falando que está tudo errado, que está tudo ruim. Eles têm que ter esse exemplo, sabe? Eles têm que ter o exemplo da pessoa que está motivando a encontrar novas soluções para os problemas, inovar e para cada um, sim, procurar o seu caminho. Até eu não sei se aparece para você a pergunta aqui, que deixaram, Paty, que veio no encontro com esse assunto, que é como formar uma equipe intraempreendedora. Que dica você dá para isso? Não é fácil criar uma equipe intraempreendedora. O primeiro passo é que quando você vai fazer a simples entrevista de emprego, você já tem que colocar algumas coisas ali nas suas perguntas para você sentir isso. Por exemplo, eu tenho um menino que ele entrou como meu estagiário, hoje ele já foi efetivado e ele é um talento nato. Ele sabe fazer de tudo, ele sabe editar vídeo, ele sabe apresentar, ele tem uma voz muito bonita, ele produz um bom conteúdo. E como que eu escolhi ele? Quando eu conversei com ele, ele me falou a seguinte frase. A única coisa que eu faço hoje em dia, eu cuido de comunicação, ele era estudante de jornalismo, eu cuido do Instagram de uma companhia de dança, acho que é ucraniana. Eu falei, nossa, sério? Que legal. Ele, não, é porque eu faço parte dessa companhia de dança e eu já aprendi tantas coisas com eles que a minha maneira de retribuir é colocando um pouco do que eu sei. Então, aquela frase, quando ele me disse aquilo, eu falei, opa, esse menino, ele tem um lado empreendedor, que é aquela coisa do não vem só a mim, né? Eu vou lá e também faço alguma coisa em troca. Além disso, exatamente. Então, além disso, você tem que perceber realmente que a boa e velha a pessoa veste a camisa. Então, assim, você perguntou para a pessoa, e aí, você me ajuda a fazer isso? Não tem nada a ver com a sua função, mas você faz comigo? Tô junto. Então, você estimular isso dentro do teu time é muito legal. E se tem alguém que não faz isso, consequentemente, tem duas maneiras disso acontecer. Normalmente, a pessoa acaba saindo do emprego, porque ela não se adapta àquele meio e ela se sente fora daquilo. Ou então, você de fato vai ter que trocar essa pessoa e trazer alguém para dentro do time que tenha esse perfil intraempreendedor. E assim, que é o antigo, né? O antigo pau para toda obra, o antigo Severino.
Exatamente. E assim, você sempre tem que dar também a contrapartida. Hoje no meu time, por exemplo, eles não me pedem aumento de salário. Eles me pedem cursos. Uhum. Então, eles estão sempre antenados em cursos diferentes e eles vêm, trazem para mim, olha que legal esse curso aqui de marketing digital, ou esse curso de SEO, esse curso de como melhorar no Instagram, enfim, coisas que têm a ver ali com o nosso dia a dia. Eu vou na empresa, batalho por aquele curso e entrego para eles. Quando eles voltam do curso, a gente faz um workshop e mostra tudo isso para os outros do time que não foram para o Ai, que curso. legal. Então, assim, eu acho que o lado empreendedor, ele tem muito disso. É você colocar na cabeça do teu time ou do teu colaborador que ele tem que fazer investimento nele mesmo. Uhum. Muitas vezes as pessoas reclamam, poxa, mas a empresa não está investindo em mim, não tá me dando um aumento, a empresa não investe, olha só, não troca o computador, não melhora essa internet, não me dá equipamento necessário. Mas aí a pergunta que fica é, você está investindo em você mesmo? Qual que foi o último curso que você fez? Qual que foi o último texto que você leu para melhorar? Qual que foi a Você última tá ali ferramenta que você brigando aprendeu? porque ficou, né? Outro exemplo, você tá ali brigando porque ficou 10 minutos a mais, né? Enfim, porque se a gente pegar, como você falou antes, empresas, startups como Google, etc., eles têm muito essa cultura de não medir esforço, não medir, como é que eu dizer, valor do funcionário pelo tempo que ele despende, mas sim pelo resultado que ele traz. Então, vai um pouco do mindset da pessoa também, né? Claro. Eu tô trazendo resultado, então, se eu precisar ficar 10 minutos a mais para trazer esse resultado, não tem problema nenhum e assim por diante. Exatamente. E é muito legal você ver quando uma cultura dessa começa a dar certo, né? Que hoje é o ponto que eu tô. Eu tô há 4 anos na Rede Massa e hoje eu consigo olhar para minha equipe e ver que é uma equipe que muda a chave muito rápido. Então, assim, gente, não deu certo isso aqui, vamos fazer outra coisa. Ou, pô, deu certo, agora vamos começar a fazer todo dia isso. E eles vão e eles dão um jeito. Eles não estão preparados em horário deles, em dizer que aquilo não faz parte, ou até mesmo de aprender. Então, eu acho muito legal quando você cria isso dentro da corporação, que é de fato o intraempreendedorismo, que é o empreendedorismo possível, né? E esse setor, e também vale a pena falar que eu lembro que você me contou isso, que esse setor que você criou dentro da Massa, essa iniciativa que você teve, esse projeto que você teve, ele não foi implementado da noite para o dia. Você ficou um tempo batalhando para que isso acontecesse, né? Até que, como que foi? Foi num evento, o Ratinho mesmo anunciou? Como é que foi isso? Não, na verdade, assim, como em todas as empresas, a grande maioria das empresas, as redes sociais no início sempre eram assim, perfumaria, vamos dizer assim, não faziam parte de uma estratégia de fato. Então, ali na Rede Massa, as redes sociais elas passaram por vários setores. Então, elas começaram dentro do próprio marketing da empresa. E aí, quando eu cheguei, isso já era algo que era um desejo do meu diretor, era ter as redes sociais, o conteúdo das redes sociais dentro da equipe de jornalismo, dentro da equipe do conteúdo. A gente entendia que as redes sociais tinham que estar ali, batendo dentro do coração do conteúdo, que era na nossa redação. Porém, como qualquer empresa, vamos dizer assim, não é fácil de você implementar. Então, acho que foram uns 8, 9 meses em que eu tive que fazer uma apresentação, abrir planilhas, entender quantas pessoas eu precisaria para esse projeto, entendendo qual era o meu budget, entendendo como eu faria isso ser viável também para comercialmente.
E desde pensar onde que eu ia colocar toda a galera, quais seriam as mesas, quantos computadores, se tinha computador suficiente, se não tinha. Eu basicamente montei uma empresa dentro da empresa que já existia. Nossa. Então, foi um processo demorado, porque eu tive que passar por várias reuniões, desde reuniões com os acionistas, com todos os diretores, para provar que esse meu projeto, que essa minha ideia, fazia sentido e que daria certo e que seria melhor para a empresa. Então, quando eu consigo fazer isso, eu crio a minha promoção. Né? Que antes eu era uma editora-chefe de um portal de notícias. E quando eu crio esse ambiente, quando eu crio essa empresa, né? Que eu coloco minha cabeça para funcionar, sento, foram vários dias trabalhando de casa, fazendo a apresentação em casa, com layout legal, me preparando para falar para eles. Aí sim, eu crio a minha oportunidade e subo de cargo, subo de salário. E basicamente é isso, eu monto uma empresa dentro da empresa. Então, e ser um intraempreendedor também não é fácil. Tem um caminho muito grande pela frente para que aconteça de fato. Não se conquista da noite pro dia. E você falou antes, Paty, parabéns primeiro, né? Já falei outras vezes, mas você tem muito minha admiração. Você falou antes das soft skills. Vamos traduzir para o pessoal, que muita gente não sabe o que é isso, né? E explicar como que isso vem de encontro com o empreendedorismo. Hoje em dia se fala muito sobre as soft skills, que são basicamente as ferramentas comportamentais que a gente tem. Então, a gente vem de uma geração que está muito preocupada com o que eu vou colocar no meu currículo. Aí, vou colocar no meu currículo que eu fiz essa faculdade, que eu fiz essa pós-graduação, que eu fiz esse curso, que eu sei mexer com essa ferramenta. E isso são as ferramentas que você tem, ferramentas técnicas. Porém, hoje, isso é algo que eu compartilho muito com uma coordenadora lá da Edmata, que inclusive tem o mesmo nome que eu, a Patrícia Cavalari, ela está assistindo a gente aí. A gente compartilha muito desse pensamento e é algo que nós duas, como gestoras, percebemos que existe muito pouco no mercado, que são essas ferramentas comportamentais, que nada mais é do que a pessoa saber controlar melhor o tempo dela, para ter uma boa produtividade, né? A pessoa saber desenvolver a liderança, a pessoa... Relacionamento, conseguir inteligência emocional. Exatamente. Então, as soft skills, e hoje em dia, inclusive eu dou aula na Conquer, que é uma escola que se denomina uma aceleradora de pessoas, que ela traz muito isso. Ela não tem nem um pouco a questão motivacional, para eles isso não faz parte, o que faz parte se você focar, se você descobrir novas ferramentas, se você conseguir estudar sobre isso e praticar isso, você vai conseguir chegar onde você quiser. E o que a Conquer traz é exatamente isso. Eles ensinam tudo aquilo que a faculdade não ensina a gente. Que até então, o que eu percebo? Por exemplo, que eu e você tivemos essa educação de casa, né? Quando as nossas mães colocaram a gente dentro de um comércio, enfim, para trabalhar e para se virar de vez, e a gente foi aprendendo as soft skills, né? A gente foi aprendendo que não existe falar, esse não é meu trabalho, porque você vai desde varrer o chão. Não é minha função, não existe isso. É desde varrer o chão até atender o cliente, até fazer algo mais importante de fato dentro da empresa. Então, é isso que está faltando muito nos profissionais hoje em dia. São essas ferramentas comportamentais. E isso é muito interessante. Isso é um dado, de fato, de que as pessoas são contratadas pelas qualidades técnicas delas, mas elas são demitidas pela falta de comportamento delas. E até mesmo por serem contratadas por essas qualidades técnicas, mas eu acho que o próprio currículo, se fala muito da morte do currículo, né? Que hoje você pode ter lá um currículo maravilhoso, mas o seu currículo maravilhoso é exatamente igual ao da outra pessoa que está disputando pela vaga. Aí vai da entrevista, das outras habilidades, vai até mesmo das suas redes sociais, né? A Paty até me cobrou essa semana que eu, por exemplo, não uso muito LinkedIn. E a minha realidade, os meus clientes, etc., estão mais no Instagram. Mas é algo que talvez eu precise desenvolver para alcançar clientes maiores, etc. Né? Então, pode ter certeza. Hoje, uma empresa vai te contratar, ela vai olhar, no mínimo, o seu Instagram e o seu Facebook. Se é uma empresa maior, vai olhar o seu LinkedIn. Então, como que tá essas plataformas também? Isso também faz parte, porque você vai mostrar habilidades que vão além
do que do técnico, né? Até eu fui fazer uma palestra para uma faculdade de Direito esses tempos, e no final da palestra o professor falou para mim, ele falou assim, nossa, foi ótimo tudo que você falou, porque eu vejo isso no meu escritório, eu sou um escritório pequeno. Eu fui olhar o Instagram de um estagiário que eu queria contratar e só tinha foto dele sem camisa, bebendo, enfim, embalada, não sei o quê. Ele falou, como que eu vou colocar os meus clientes do escritório na mão de uma pessoa que vai acabar se relacionando com eles e o Instagram só tem isso, né? Então, por mais que você ache, não, advogado, acha muito que o Instagram não é importante, mas tem alguém te olhando, o tempo todo tem alguém observando outras coisas que você tem, né, Paty? E no fim, assim, tudo é venda, né? No fim das contas, tudo é venda. Independente da profissão que você escolha, você vai estar se vendendo quando você for em busca de um emprego. Então, na entrevista e nesse teu perfil, seja no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, é a maneira como você vai estar se vendendo para esse futuro chefe, vamos dizer assim. Ou você tendo uma empresa, você tem que vender isso. Então, por exemplo, essa questão do marketing nas empresas é muito importante, né? Você ter uma boa logo, você ter um cartão de visitas legal, você tá presente nas redes sociais de uma maneira bacana, que tem uma estética legal, com um conteúdo que realmente agrega valor, isso vai fazer com certeza que você consiga se vender de fato. Então, e eu acho que hoje as plataformas digitais, elas existem muito para isso, né? Você consegue se vender muito mais fácil, né? Antigamente, para você ter que se vender, você teria que sentar na mesa de alguém e falar de fato com essa pessoa. Hoje em dia, não. Porém, também pode ser uma grande armadilha, né? Porque você pode, igual você falou, né? Você vai contratar alguém, entra no Facebook dessa pessoa e tá lá um monte de coisa nada a ver, no Instagram só festa e... Enfim, não é legal. Então, é uma faca de dois gumes, com certeza. Imagem que você quer passar. Até você falou sobre sentar na frente da mesa de alguém, enfim. Eu sempre cito aqui nas lives esse exemplo, Paty, porque as pessoas têm muito essa... Sendo empresas, no sentido de, vou realmente para as redes sociais, vou falar de mim, vou fazer live, vou fazer stories, não sei o quê. E aí eu sempre cito esse exemplo quando a gente tinha o programa, que a gente se arrumava, saía de casa, fazia uma agenda antes, onde que a gente vai passar, agendava as reuniões com as pessoas, chegava lá para apresentar a nossa ideia para as pessoas, levava um chá de cadeira, aí passava-se o dia inteiro, a gente ia conseguir falar, sei lá, com 4 pessoas, né? E dessas 4, uma ou nenhuma ia, na verdade, se interessar na nossa ideia ou ia fechar com a gente. E hoje, eu chego em casa, eu vou ali, eu passo só uma maquiagem na cara, lavo o cabelo, né? Coloco um chinelo e venho aqui e falo com 30 pessoas, 50 pessoas, 1000 pessoas, né? Através dos stories, 2000 pessoas, 3000 pessoas. E aí o teu esforço é muito menor. E a gente ainda fica com essa, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Então, tem que aproveitar tudo isso que a internet nos possibilita e essa coisa da geração de conteúdo nos traz de benefício para colocar em prática. Com certeza. Paty, uma pessoa tinha perguntado aqui um livro, se tem algum livro que você indica, algum material sobre esse assunto de empreendedorismo, Puxa, tem que pensar se tem algum livro sobre específico, isso. Assim. Né? É porque, na verdade, é engraçado. Quando você vai pesquisar sobre intraempreendedorismo, ele é um termo extremamente antigo. Antigo? Ele é muito antigo. E até é uma palavra um pouco complexa, né? De falar, assim. Mas eu acho que, de uma maneira ou de outra, você buscando livros de empreendedorismo, são livros que vão te inspirar quando você consegue colocá-los dentro da sua realidade, né? Dentro do que você consegue colocar ali dentro da empresa que você trabalha e tudo mais. A questão da liderança também, livros sobre liderança podem trazer isso para você, porque um líder nato, ele tem que ter esse ar intraempreendedor. Ele não pode ficar puxando a equipe para baixo, ficar reclamando. Ele já acaba sendo um líder porque ele tem esse aspecto intraempreendedor dentro dele. Então, eu acho que é muito mais você conseguir ler sobre liderança, ler sobre empreendedorismo e tentar adaptar a sua rotina e até mesmo conhecer. Isso, é uma série de coisas. E, inclusive, assim, uma coisa muito comum é que deve ter um monte de gente falando assim, tá, legal, é fácil a Patrícia falar, pô, ela acabou de falar que o diretor dela é super aberto à inovação, que os pares dela
são super abertos também, que também são entre empreendedores. Parece até que eu tô no melhor ambiente de todos, né? Porém, como eu já disse, não é fácil de chegar. E se você realmente está numa empresa que não condiz com o que você quer fazer, você pode ser um autoempreendedor. Eu acho que é aí que está a grande questão. Se você for um empreendedor de si mesmo, você vai buscar uma recolocação no mercado e as pessoas vão encontrar você. Sempre tem, é uma coisa que a minha mãe sempre me falou muito. Sempre tem alguém olhando o que você está fazendo. Seja de ruim ou de bom, né? Então, sempre tem faça alguém as te observando. Exatamente. E até, por exemplo, essa oportunidade que eu tive na escola Conquer, ela veio através do LinkedIn, uma plataforma. Eu conhecia já a escola de ouvir falar, porque a minha colega, a Patrícia Cavalari, ela fez um curso lá de liderança que ela achou sensacional. E ela já tinha falado que era muito legal a Conquer e tudo mais. Quando eles me abordaram, e olha que interessante, eles me viram no LinkedIn e me abordaram pelo Instagram. Olha só, viu? Ele me mandou um inbox no Instagram e aí eu olhei e pensei comigo, acho que eles devem estar querendo vender curso. Mas eu, como uma empreendedora, pensei, vamos embarcar, vou ver o que ele tem para me oferecer, né? Vamos estar abertos a possibilidades. E aí ele pediu se podia entrar em contato comigo, pediu meu telefone, eu passei o meu telefone e ele me ligou. E eu esperei que ele fosse vender um curso para mim. E não, ele estava me convidando para dar aula em um curso. Você viu? Que legal. Então, acho que isso também de estar aberto a todas as possibilidades é algo também que a gente tem que sempre levar. Tá aberto a fazer vídeos, né, Su? Não ter vergonha, falar e tudo mais. E é uma questão de mentalidade também. Semana passada a gente falou disso na live com a Daiane Provin, foi sobre crenças limitantes, etc. E hoje uma colega minha lá da Simoneto falou assim, nossa, eu acho que eu nunca vou ter uma empresa, porque é muito pepino. Eu falei, se você pensa assim, você realmente nunca vai ter. Então, assim, é uma questão de querer, né? De querer passar por isso. E, gente, eu quero pedir um favor para quem tá aqui na live. Primeira coisa, escreve nos comentários de 0 a 10 o que vocês estão achando da live, desse conteúdo de hoje. Segunda coisa, Paty, eu quero que a gente fazer uma pose aqui para o pessoal fazer um print. Tá. E aí, ou marcar, postar nos stories e marcar a gente, ou então mandar no direct para a gente deixar guardado isso aqui, porque senão depois fica só aquelas caras estranhas, né? Então tá bom. Então, só um print então, gente. Agora, 1, 2, 3, já. Tiraram o print. E aí, a terceira coisa que eu quero pedir é que vocês cliquem nesse aviãozinho de papel que tem aqui embaixo e enviem essa live para as 5 primeiras pessoas que aparecerem ali para vocês, porque essa live vai ficar salva, então essas pessoas podem assistir depois, não precisa explicar nada. Depois que essas pessoas entrarem na live, elas vão entender por que vocês mandaram, porque é um conteúdo que vale a pena. E, Paty, para a gente se encaminhar para finalizar, porque o Instagram derruba a live com 1 hora, eu quero estrear um quadro aqui no meu pedaço, que é um jogo, sabe, de ping-pong, assim? Que eu vou falando coisas e você tem que responder rapidinho. Então, eu listei aqui algumas perguntinhas. Vamos ver, que surpresa para você. Que medo! Vamos lá. Não, é fácil, vamos lá. Ser multitarefas ou especialista em só uma função? Multitarefas. Ser chefe ou ser chefiado? Chefe. Resuma a inovação. Empreendedorismo. Você se considera mais jornalista, mais profissional de letras ou mais 3 pontinhos, algo que eu não sei definir? Eu acho que eu me sinto mais inovadora, realmente. Inovadora. Então, não é nem jornalista e nem... Não. Uma frase. Uma frase? Uma frase que você gosta, que te motiva. Vai dar tudo certo. Eu falo muito essa frase. Ótimo. O lugar mais marcante que você já visitou? O lugar mais marcante que eu já visitei foi o campo de concentração de Dachau. Uau. Foi muito marcante. Um ícone de mulher no empreendedorismo brasileiro. Pode ser famosa ou não? Minha mãe. Sabia. O maior desafio como intraempreendedora é? É fazer parte da mudança da cultura de dentro da empresa. Legal. Networking para você é?
fundamental. Fundamental. Um refúgio depois do trabalho diário. Ah, minha casa. O que você gosta de ouvir para relaxar? Que eu gosto de ouvir para relaxar? Eu escuto vários tipos de música, né? No momento, agora, o que eu escuto quando eu tô trabalhando ou para, enfim, se parecer um pouco, eu tô escutando o Silva Canta Marisa. Sempre com esses gostos refinados, ela. Sou muito refinada. A característica empreendedora mais forte em você? A característica empreendedora? É força de vontade. Otimismo, eu diria também. Falando de você, assim, né? O que não pode faltar na sua mesa de trabalho? Na minha mesa de trabalho não pode faltar uma agenda. Uma agenda. Uma motivação para empreender todos os dias? Eu acho que é você conseguir fazer, de fato, um mundo diferente. Quando você sai do papel de coadjuvante. Oi. Agora Travou. voltou. Sai do papel de coadjuvante. Você consegue sair do papel de coadjuvante e realmente fazer a diferença, né? Fazer seu papel de protagonista, né? Exatamente. E uma dica, eu vi que você, lá na escola que você vai fazer as aulas, você vai ministrar as aulas, você vai dar aula no curso de alta performance também, né? Uma dica de alta performance para a gente finalizar. Eu acho que a mais simples de todas é você ter num papel, na sua agenda, enfim, uma lista das coisas que você precisa fazer, vai riscando essa listinha e aí com isso você ganha produtividade. Eu também. Tem vários aplicativos para isso, mas eu sou do papel e caneta ainda e de riscar. Não tem nada mais prazeroso que ver uma lista riscada inteira, uma agenda toda riscada no final do dia, né? Exatamente. Paty, uma mensagem final, algo que você queira deixar aqui para o pessoal, enfim, sobre esse assunto. O microfone é teu. Eu acho que de uma maneira geral, assim, o que a gente pode, o que eu gosto muito de pensar é que tudo que a gente faz na vida, ele resulta em alguma coisa. Então, a tua história é a tua história. Ela tem vários momentos, ela tem várias fases, fáceis ou difíceis. Mas se você sempre tentou fazer tudo bem feito, com o seu melhor, lá na frente isso vai resultar. Então, sobre o tema de empreendedorismo ou autoempreendedorismo, eu acho que tem muito a ver com isso. Faça sempre tudo que você fizer bem feito, independente se tem chefe, se não tem chefe, se tem alguém olhando, se não tem alguém olhando, porque uma hora tudo vai dar certo e as coisas vão se encaixar de uma maneira que parece realmente, assim, mágica. Isso eu falo muito, assim, porque, como você falou que tem alguém sempre te observando, etc., tem coisas que a gente faz hoje que a gente não colhe frutos hoje, né? Então, eu vejo, por exemplo, pessoas que eu conheci em Cascavel, lá 10 anos atrás, que hoje compram meu curso, que hoje lembram de alguma coisa. Então, assim, tudo, uma hora ou outra, vai surtir algum efeito. E as pessoas hoje com mídia social, internet, etc., acabam sendo muito imediatistas. Né? Você faz um post hoje, por exemplo, você quer que o resultado venha hoje ou amanhã no máximo. E não é assim. Nada é assim. Nada é assim na vida. E aqui, para finalizar, só o João colocou uma pergunta que deixa eu ver se eu entendi. Ser vendedor raiz, porta em porta e pessoalmente, ou Nutella pela internet? Acho que é o que você prefere. Eu acho que tem que ser um misto dos dois, né? Porque você não tem como você ser um vendedor sem olhar nos olhos, né? A conversa pessoalmente, realmente, ela é muito impactante, forte, principalmente para você fechar um negócio, para a pessoa confiar em você. Mas também não tem como você deixar de lado as plataformas digitais, porque aí você vai poder estar atrasado. Exatamente. Então você tem que unir, achar uma fórmula aí, dependendo da tua área, para que essa fórmula dê certo. Acho que é uma mistura aí de raiz com Nutella. E eu completaria dizendo aquilo que eu sempre falo também nos cursos. Inclusive, gente, o curso online, a aula sobre live, é com a Patrícia. Então,
ela que participa dessa parte do curso. Mas que é o que eu falo assim, que é você humanizar a presença na internet. Então, você tá aqui, você consegue falar com várias pessoas ao mesmo tempo, mas quando alguém chamar no direct, tenta ser pessoal, de pessoa para pessoa, tenta ser humano, entender que mesmo que é um perfil de uma empresa, tem uma pessoa por trás, né? Tem muita gente fazendo isso. Eu faço pouco ainda, confesso, mas é uma dica muito legal, que é responder direct de Instagram por áudio, responder direct com vídeo. Você abre ali o tempo de você escrever algo, ao mesmo tempo de você abrir a câmera e responder a pessoa ali em vídeo. Olha como isso é poderoso. É um jeito de você juntar aquele vendedor raiz de porta em porta no direct do Instagram. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. Exatamente. Então é isso, gente. Muito, ó. Patrícia comprovou que ser mãe é o maior empreendedorismo da vida, a Pamela disse. Legal. Gente, obrigada a todos pela presença, Paty. Gratidão mesmo por você estar aqui. Eu que agradeço, o quanto eu me espelho em você e você é importante e nessa você, minha jornada. Né? E essa história de que ex-sócio, né, tem desavenças, a gente quebra por aqui, porque uma sociedade que deu certo, foi bom enquanto durou e vida que seguiu, né? E a gente só cresceu de lá para cá, graças a Deus. E foi uma fase, assim, essencial a gente juntar a calma da parte com a minha ansiedade, habilidades que a gente, cada uma, tinha, que foi, assim, muito legal mesmo. E quem quiser pesquisar, gente, eu vou falar, mas apesar de eu ter até um pouco de vergonha de alguns vídeos, é só não pode ter vergonha do que a gente fez. Não pode ter vergonha do que a gente fez. Não é vergonha, que você olha assim e fala, nossa, que eu usava essa roupa? Nossa, que não sei o quê, sabe? Mas é só digitar Programa Índice no YouTube, que tem lá vários vídeos das matérias que a gente fazia, colocando conteúdo das empresas. Então, a gente fazia o que as próprias empresas têm que fazer hoje no Instagram. Descobrir o que tem de diferente dentro da empresa e gravar vídeo. A gente fazia isso, só que com vídeos mais produzidos, estilo matéria jornalística. Exatamente. Paty, um grande beijo. Beijo, Su. Porque senão a live acaba. Então, ficamos com a frase da live de hoje. Essa, então. Vai dar tudo certo. Vai sim. Beijo, Su. Obrigada. Sucesso aí. Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente.